noite. Dá licença que eu já estou chegando para te fazer companhia nessa quarta-feira, dia 8 de agosto. Eu sou a Carolina Guaidas e esses são os destaques do SBT Notícias de hoje. 5 integrantes da maior facção criminosa do país são presos em São Paulo. Policial desaparecido em favela da capital paulista ficou 4 dias em poder dos criminosos. Um indicativo de que a soldado Juliane foi executada dentro do veículo. Caminhão invade contramão, bate em 9 veículos e atropela 10 pessoas no Rio. Justiça manda soltar namorada do médico conhecido como Doutor Bumbum. Senado aprova projeto de lei que torna crimes a importunação sexual e a divulgação de cenas de estupro. Peregrino brasileiro morre no caminho de Santiago de Compostela, na Espanha. Grêmio perde para Estudiantes na primeira partida das oitavas de final da Libertadores. O Atlético Paranaense goleia o Penharol e avança na Sul-Americana. A perícia diz ter indícios de que a policial encontrada morta num porta-malas na zona sul de São Paulo ficou em poder dos criminosos por pelo menos 4 dias. O corpo de Juliane Duarte foi enterrado nessa terça-feira. Ela foi executada no primeiro dia de férias. O sonho dela era ser policial. Felizmente, teve a sua vida ceifada. A polícia prendeu 5 integrantes da facção criminosa que domina o tráfico de drogas em São Paulo. Eles trabalhavam para o maior traficante brasileiro em liberdade. A Civil fez a reconstituição da morte e do esquartejamento de um homem que aconteceu há quase 2 meses em Santo André, na Grande São Paulo. O corpo foi abandonado na rua, num carrinho de pedreiro. Justiça do Rio mandou soltar a namorada do Doutor Bumbum, investigada pela polícia por participar do procedimento estético que causou a morte de uma bancária no mês passado. E ainda no Rio, um caminhão que seguia na contramão bateu em 9 veículos e atropelou 10 pessoas na Penha, na zona norte da cidade. O motorista que provocou o acidente morreu. As imagens mostram... Foi encontrado nessa terça-feira o estudante francês que se perdeu há 6 dias num parque em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. Marc Meslan, uma avaliação médica. E um brasileiro foi encontrado morto no caminho de Santiago de Compostela, na Espanha. Autoridades acreditam que o caso possa ter ligação com uma onda de calor que atinge o país. Ainda nas notícias internacionais, passa de 100 o número de mortos no terremoto que atingiu uma região turística da Indonésia. De acordo com o último balanço divulgado pelas autoridades, pelo menos 105 pessoas perderam a vida e outras 230 ficaram feridas. O terremoto, de magnitude 7, destruiu dezenas de construções. Mesmo 2 dias após o abalo, equipes de resgate ainda tentam chegar a todas as áreas afetadas. Quase 5.000 turistas já foram resgatados. E você vai ver a seguir, Senado aprova projeto que torna crimes a importunação sexual e a divulgação de cenas de estupro. E ainda mais de 100 homens são presos em operação de combate à violência contra a mulher no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. E em mais um caso de feminicídio, marido é preso depois de asfixiar a mulher grávida na frente do filho. A gente te mostra já já aqui no SBT Notícias, não saia daí. 2h56, madrugada de quarta-feira. Nós seguimos juntos ao vivo com o SBT Notícias. E agora à noite, o Senado aprovou um projeto que torna crimes a importunação sexual e a divulgação de cenas de estupro. E a Lei Maria da Penha completou 12 anos, mas não há muito o que comemorar. Só neste ano foram quase 900 casos de feminicídio no Brasil. O mais recente aconteceu em Brasília. Um policial militar assassinou a mulher e se matou em seguida. Não podemos aceitar de jeito nenhum. E o Rio de Janeiro é um dos estados que mais registram casos de violência contra a mulher. Nessa terça-feira, 46 homens foram presos numa operação contra esse tipo de crime. E um outro foi detido, acusado de asfixiar a mulher grávida na frente do filho. Em Belo Horizonte, foram cumpridos 61 mandados de prisão, 18 de busca e apreensão e 4 homens foram presos em flagrante por violência contra a mulher. E a polícia de Pitangueiras, no interior de São Paulo, indiciou o homem suspeito de esfaquear a ex-namorada depois que ela não aceitou reatar o relacionamento. Você vai ver a seguir, Prefeitura de Niterói quer pagar recompensa para policial que apreender armas de criminosos.
E ainda, moradores de 2 prédios da capital paulista abandonam as casas por risco de desabamento. No futebol, o Grêmio perde para o Estudiantes pela Libertadores da América e o Atlético Paranaense goleia o Peñarol e avança na Copa Sul-Americana. Você vai ver já no SBT Notícias. Os moradores de 2 prédios de classe média da capital paulista tiveram que abandonar as casas por risco de desabamento. O muro de uma escola em reforma caiu sobre 3 pessoas na cidade de Três Corações, no sul de Minas Gerais. Um homem foi socorrido em estado grave, E a Prefeitura de Niterói, na região metropolitana do Rio, quer pagar uma recompensa para o policial que apreender armas de criminosos. A polícia apreendeu um arsenal utilizado por uma facção criminosa em Porto Alegre. Foram encontradas armas, munições e 5 fardas do Exército Brasileiro. A Câmara dos Deputados aprovou agora à noite 2 medidas provisórias do acordo do governo para encerrar a greve dos caminhoneiros em maio. Uma das propostas determina que a Companhia Nacional de Abastecimento deve contratar pelo menos 30% dos serviços de transporte de grãos com cooperativas e também associações de transportadores autônomos. A outra medida isenta os caminhoneiros de pagar pedágio sobre eixos suspensos quando circularem sem carga. Agora, as 2 MPs seguem para a votação no Senado. Agora são 3h12 e o presidente Michel Temer vetou nesta terça-feira um projeto de lei que permitia a volta de microempresas com dívidas tributárias ao Simples Nacional. E num evento em São Paulo, Temer disse que o próximo governo vai ter que concluir as reformas que ele começou. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, mandou arquivar o inquérito que investigava o deputado federal Beto Mansur, do MDB de São Paulo, por um suposto recebimento de Caixa 2 da empreiteira Odebrecht. Gilmar Mendes também suspendeu uma ação penal da Justiça Federal do Rio de Janeiro contra o empresário do setor de ônibus Jacó Barata Filho. No processo, Barata Filho é acusado de tentar embarcar para Portugal com uma quantia de dinheiro estrangeiro superior à permitida pela legislação brasileira. 3h15, agora a gente fala de futebol. O Grêmio foi até a Argentina e perdeu para o Estudiantes na primeira partida das 8ª de final da Copa Libertadores da América. Vamos aos gols. E pela Copa Sul-Americana, o Atlético Paranaense voltou a superar o Peñarol, dessa vez no Uruguai, e se garantiu nas 8ª de final. Olha, e após a demissão de Gilson Kleina, a Chapecoense anunciou Guto Ferreira como o novo técnico. Vai ser a 2ª passagem dele pelo comando da equipe catarinense. A Chape está na 17ª colocação no Campeonato Brasileiro, uma acima da zona de rebaixamento. E a Justiça Federal derrubou uma decisão de primeira instância e reabriu a fronteira do Brasil com a Venezuela. A União disse que o pedido de fechamento por parte do governo de Roraima poderia abalar o Pacto Federativo. O Ministério das Relações Exteriores informou que todas as crianças e adolescentes brasileiros separados dos pais na fronteira dos Estados Unidos já foram reunidos com as famílias. Segundo o Itamaraty, a ação foi motivada pela Donald Trump. E o novo presidente da Colômbia tomou posse nessa terça-feira. E a Justiça da Austrália decidiu que o ex-marido da brasileira assassinada no país em abril vai receber uma herança de quase 7 milhões de reais. Volta ao Brasil, o governo volta a pagar nesta quarta-feira o PIS/PASEP para mais de 6 milhões de brasileiros. O saque ficou bloqueado por 30 dias e terá um reajuste de 9%. Tem direito ao benefício quem trabalhou com carteira assinada entre 1971 e 1988. Os primeiros, a gente tem as melhores lembranças sempre dos nossos professores também, E a polícia investiga o envolvimento de funcionários de operadoras de telefonia num golpe que vem crescendo no Brasil, a clonagem de chips de celular. A Anatel confirma o aumento na ocorrência de casos e diz que as prestadoras de telefonia fixa e móvel têm se esforçado para aprimorar seus procedimentos para evitar este tipo de fraude. Agora são 3h25. Olhem que eu me despeço, eu vou ficando por aqui. Agradeço muito pela sua companhia. No próximo bloco, você continua bem informado com a Ananice Nicolau, que traz os seguintes assuntos. Você vai ver que 10 pessoas